começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. E a hora certa aqui na Interativa, rádio que toca vidas, confira comigo, 9 horas mais 14 minutos. Cumprimentamos os irmãos, as irmãs, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 11 de fevereiro do ano de 2024. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a vida de toda a sua família, todos que se encontram aí no seu lar nesse exato momento. E para você que tirou um tempinho para ouvir um pouco da palavra de Deus, que Deus esteja fazendo presença aí na sua vida, esteja abençoando também mais esse momento de fé, mais esse momento de esperança baseado aí na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que o programa Quem Quer Aceitar Jesus é um programa da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, coordenação geral do pastor Gerson. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando para você os dias dos cultos da nossa igreja, que tem a matriz aqui na cidade de Bocaiúva e tem a filial aí na cidade de Olhos d'Água. Muito bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos cumprimentar aqui o nosso irmão cooperador Jefferson Silva nesse domingo. Que Deus esteja abençoando o seu dia. Paz, Senhor Jesus. Jefinha. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão João Carlos, e a todos os nossos ouvintes que nos ouvem pela essa rádio abençoada, essa rádio gospel aqui de Bocaiúva, rádio interativa, que tem tocado vidas. Um bom dia de salvação a todos os nossos irmãos e irmãs. Já vamos fazer também a oração inicial, né, Jefinho? Isso, já vamos estar fazendo a nossa oração inicial, né? Para Deus nos abençoar, para Deus direcionar essa programação, que tudo que viemos fazer aqui seja conforme a vontade do nosso bom e poderoso Deus. Então eu convido você que está nos ouvindo a fechar os seus olhos por um momento para estarmos iniciando essa oração. Eterno, soberano, Deus amado, Deus de poder e graça, aqui estamos, Senhor, mais uma vez debaixo da Tua presença, debaixo da Tua vontade, para Te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu poder, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos estar estendidas ao nosso favor. E eu quero Te entregar, meu Pai, esse início de programação em Tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus, venha direcionando, Jesus, venha nos direcionando, venha nos usando, ó Pai, como um canal de bênçãos na vida de todos os ouvintes, ó Pai. Que viemos falar aqui, Pai, não que queremos falar, desejamos falar, mas que possamos ser, meu Pai, usados pelo Senhor e fazer e falar aquilo que o Senhor quer, Pai, que falamos. Pela Tua graça, pela Tua bondade, que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe e nos guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feita a oração inicial aqui do nosso programa, deixa eu trazer um versículo aqui para o nosso começo de meditação nesse domingo, dia 11 de fevereiro. Convido a você, amigo ouvinte aí da Interativa, a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Você, irmão, você, irmã que nos acompanha de todas as igrejas, é convidado a abrir aí em Filipenses capítulo 3, o versículo 14, que diz, traz uma palavra de inspiração para todos nós. Vamos começar ali pelo versículo 13, essa passagem bíblica que fala a vocação de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O versículo 14, nele, Paulo ele falou de qual era o foco que ele tinha diante do trabalho, do seu ministério, diante da pregação, mesmo diante das dificuldades que Paulo vinha enfrentando. Paulo falou que o que mantinha ele sempre olhando para frente era isso. Ele prosseguia visando ali o alvo, olhando ali o alvo, né? Olhos fixos naquilo que vinha à frente. Ele, até o versículo 13, ele falou que não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para que estão à frente, olhando sempre para o alvo. Ou seja, muitas vezes a gente presta muita atenção nas coisas que já passaram, nas coisas que já aconteceram. E tem muitas vezes até coisas boas já aconteceram. Só que aí a gente fica no passado. Coisas boas, boas novas hão de vir na sua vida. A partir do momento em que você mantém os olhos fixos no prêmio, como o próprio apóstolo Paulo falou, o prêmio da soberania, que é da vocação de Deus através de Jesus Cristo, seguindo os passos de Cristo e lembrando do que há de vir. Boas coisas aconteceram, mas coisas melhores e muito mais grandiosas virão quando então estivermos no reino dos céus. E para que a gente seja abençoado no nosso dia a dia, a gente não pode ficar parado no passado, né, irmão Jefinho? Tivemos boas coisas, é bom a gente lembrar daquilo que aconteceu, mas melhor é continuar prosseguindo, continuar fazendo coisas aí para o reino de Deus e continuar tendo bênçãos, né? Porque muitas vezes, muitos irmãos são abençoados. Grandes graças vêm na vida dos irmãos, daqueles que lutam, daqueles que batalham, mas eles não param, eles continuam, eles sabem que aquela graça que Deus deu foi apenas uma das várias graças que Ele tem para os seus servos no dia a dia, para aqueles que mantêm a fé, para aqueles que mantêm os seus passos firmes nessa marcha. Estamos aqui como se fosse atravessando o deserto nesse mundo. Ou seja, esse não é o local de ficar. Né? Os cristãos, eles costumam dizer que o deserto não é lugar de morada, não é lugar da pessoa parar, sentar, no lugar de deitar ali e ficar, permanecer ali. Não, o deserto você está ali para atravessar. Você atravessa o deserto porque você tem um destino. Né? O destino do povo de Deus é o reino dos céus, encontrar com Jesus Cristo para quando Ele vier buscar a sua igreja. E todo mundo sabe que quando Cristo fala de vir buscar a sua igreja, Ele fala de vir buscar os seus servos, vir buscar aqueles que têm feito a vontade do Pai. De forma que, enquanto estamos marchando nesses dias em que muitas e muitas tribulações surgem, devemos manter firmes os nossos olhos na volta de Cristo. Né? Tem aquele hino que diz: o Rei está voltando e Ele vem te buscar. É isso, manter os olhos fixos nesse momento, na volta dele, sabendo que estamos aqui de forma passageira. É como se estivéssemos atravessando nesses momentos de turbulência, nesse deserto. Então, não deixe que as dificuldades aí do dia a dia desviem o seu objetivo de seguir a Jesus Cristo. Concentre em cuidar das responsabilidades, mantendo sempre um olhar fixo em Cristo. Daqui a pouco a gente vai até falar, revisando aí as pregações da semana na IRPED, a gente vai falar um pouquinho a respeito também das nossas responsabilidades aí no nosso dia a dia. Mas é isso. Temos responsabilidades, a gente não pode, a gente precisa, eu digo sempre, a gente precisa buscar o nosso pão de cada dia, né? Trabalhar, estudar, fazer as coisas aí do nosso dia a dia, porque enquanto estamos nesse mundo a gente necessita disso, mas não deixando que essas coisas sufoquem e desviem a nossa atenção do foco principal, que é Jesus Cristo. Amém, irmão Jefinho? Verdade, irmão João Carlos. Algo interessante, Paulo
quando ele passou aqui na Terra, ele deixou isso bem claro. E ele, em uma das suas passagens, aqui na passagem da Bíblia, ele fala sobre isso, você ser forte em meio às tribulações, porque ele foi um homem forte. Quando ele era perseguidor do povo de Deus, e ali na sua ida a Damasco, que ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor fala: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra esses agrilhões, e você vai padecer muito por causa do Evangelho. Então Paulo ali, ele tem um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento, aquele que era perseguidor se torna perseguido. Aquelas pessoas, aqueles homens que andavam junto com ele para prender o povo de Deus, agora também busca e procura o apóstolo Paulo. Mas ele deixa bem claro nas escrituras que essas perseguições, que essas dificuldades que estavam na vida dele, não iam atrapalhar ele de cumprir o seu chamado aqui na terra. Inclusive a Bíblia fala, né, que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E a Bíblia fala que ele pede ao Senhor: eu orei 3 vezes ao Senhor e pedi para o Senhor tirar isso de mim. Só que o Senhor fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor basta em nossa vida, porque graça não é merecimento. Não merecemos a graça do Senhor, não merecemos a misericórdia do Senhor, não merecemos o amor do Senhor, mas tudo isso é pela a sua imensa graça e misericórdia para a nossa vida. Então o Senhor estava falando para Paulo: Paulo, a minha graça já te basta. Isso aí, esse espinho na carne, esse problema que talvez te aflige, e Paulo usa um exemplo falando que um mensageiro do inimigo que o esbofeteava, algo ali que trazia um peso para Paulo, uma dificuldade para Paulo, mas mesmo assim o Senhor falou: Paulo, isso aí não vai te atrapalhar de concluir a obra que eu tenho na sua vida. Essa dificuldade aí não vai te parar, a minha graça já te basta. Da mesma forma na nossa vida, querido ouvinte, a graça do Senhor, ela basta em nossa vida. Todas as dificuldades, os problemas, irmão João Carlos estava falando aí, não nos atrapalha. De fato, atrapalha só se nós mesmos colocar isso na nossa cabeça. Não, isso me atrapalha, com isso eu não consigo. Aí sim, ela vai causar uma muralha. Mas se eu colocar isso aqui, essa dificuldade não vai me atrapalhar de ganhar almas, esse problema aqui não vai me atrapalhar de ir para a igreja, em nome de Jesus eu vou vencer, meu irmão. A Bíblia já diz: tudo que você pedir com fé vai acontecer. Então é por meio dessa fé e força que você consegue. Paulo também era humano enganoso. Por mais que ele era um apóstolo, né? Era um homem cheio da presença de Deus, mas ele era humano também. Ele tinha pecados, falhas, fraquezas. Mas ele já deixou bem claro na passagem: a graça do Senhor bastou na vida dele. E de fato, porque ele falava que as minhas perseguições, as minhas prisões, em vez de contribuir ali para o enfraquecimento da igreja, para ali o enfraquecimento dos irmãos, pelo contrário, Paulo diz: e com as minhas prisões, os irmãos estavam sendo fortalecidos, os irmãos ousavam a falar o nome de Jesus mais confiadamente, pregava mais confiadamente. Então, é sobre isso. Amém. E é interessante que
O próprio apóstolo Paulo, apesar dele estar passando essas perseguições, apesar dele ser preso, ele sentia alegria quando ele via o evangelho crescendo. Apesar de que, mesmo ele falando, mesmo que aquilo fosse através do sofrimento dele, através da prisão dele, né? Ele via que os irmãos permaneciam firmes. É isso, manter os olhos firmes aí no prêmio, dito por Jesus Cristo, é isso. É sabermos que nós temos as nossas obrigações, mas temos obrigações também para com Deus. E Deus, Ele quer pessoas que sejam comprometidas com o seu reino. Na quarta-feira, quem esteve presente, aliás, daqui a pouquinho deixo já lembrar os irmãos, você que acompanha o programa Quem Quer Aceitar Jesus, lembrando que daqui a pouquinho vai ter a oração no meio do programa, a oração poderosa, na qual você busca a intervenção de Deus aí na sua vida. Você que busca um milagre para aquele caso impossível, a qual você tem tentado, já tem lutado, mas não tem conseguido, e você sabe que é apenas em Deus que existe a solução. Daqui a pouco você é convidado, coloque aí uma peça de roupa daquele familiar para quem você busca uma bênção. Você pode colocar um objeto seu para quem você busca também a intervenção de Deus. É uma oração poderosa que será feita daqui a pouquinho, às 9 horas, aproximadamente às 9h50, aqui no meio do programa Quem Quer Aceitar Jesus. Você é o nosso convidado e pode também entrar aí no nosso WhatsApp, 38999934584. Desde agora você já pode deixar também aí o seu pedido de oração. Já tem algumas participações dos irmãos ali no nosso WhatsApp da Interativa. E eu digo sempre, repito, que para quem recebeu aí nos grupos, também no link aí na nossa lista de transmissão, tem lá, ou melhor, no Stories e Status, na lista de transmissão, tem lá o link no qual você clica e vai direto no bate-papo aí da Interativa, no qual você pode deixar o seu pedido de hino, no qual você pode deixar o seu pedido de oração, que será feito daqui a pouco no programa, ou pode simplesmente comentar algo do que está sendo colocado aqui na Palavra de Deus, ou ainda falar onde é que você está ouvindo a rádio que toca vidas. Daqui a pouco, portanto, por volta das 9h50, tem a oração poderosa no meio do programa. Na quarta-feira, tivemos uma belíssima pregação. Eu estava conversando com o irmão Vando, muito boa a pregação da irmã Lucilene, né, Jefinho? Foi no segundo elo da campanha Mulheres Comprometidas com Deus. Quem esteve presente recebeu uma palavra poderosa, uma palavra edificante, tanto ali na participação da irmã Lucilene, quanto também na participação da irmã Adriele, que veio logo na sequência, que está coordenando aí a campanha Mulheres Comprometidas com Deus. É como a gente falou, inclusive foi dito no primeiro elo, foi frisado também nesse segundo elo. O tema é Mulheres Comprometidas com Deus, mas não impede que os varões, que os homens, né, que os mais velhos, que os idosos, que as crianças tirem uma lição desse comprometimento, que é pregado sempre às quartas-feiras. E nessa quarta-feira tivemos, a palavra foi baseada em Lucas capítulo 10. É uma passagem conhecida aí por muitos evangélicos. Lucas 10, é o versículo 38 ao 42, foi o destacado lá pela irmã Lucilene, que diz, ali é Jesus na casa de Marta e Maria, muito conhecida essa passagem. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E versículo 41 diz, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, aleluia. Olha só que palavra poderosa essa. E a irmã Lucilene, ela frisou muito bem, explanou muito bem a respeito dessa palavra, quando mostrou ali que Marta, ela estava... O próprio Jesus Cristo falou que ela estava ocupada e distraída demais com muitas coisas. E ali fala que quando Jesus chegou lá na casa, foi Marta que foi lá recebê-lo na porta. Foi recebê-lo, porém, logo de cara foi cuidar das suas obrigações. E Maria também foi recebê-lo, porém Maria fez o contrário. Maria, ela foi lá, sentou-se ali aos pés de Jesus e foi ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Marta mexia uma coisa daqui, mexia outra ali, arrumava uma coisa e outra, e de vez em quando, eu acredito que de vez em quando ela mexendo, ela olhava assim lá pro lado de Maria, Maria lá sentada aos pés de Cristo, ouvindo ele, e ela mexia outra coisa, mexia, olhava de novo, como quem tá falando assim, ué, será que ela não vai vir me ajudar? E de tanta inquietação, ela não aguentou, chegou lá e perguntou para Jesus Cristo, falou assim, ué, Senhor, o Senhor não incomoda de Maria estar nos seus pés e eu com tanta coisa para fazer, fala para ela vir me ajudar. E Jesus Cristo, ele mostrou ali que Marta, ela estava atarefada com coisas que naquele momento eram de menos importância. As coisas aí do dia a dia, os afazeres. E Maria, ela fez o contrário. Maria, ela escolheu... Jesus Cristo, ele estava ali, ele foi fazer uma visita a elas, entrou, bateu na porta e foi recebido, mas não adiantava nada elas receberem a Jesus e não dar atenção a ele. Aí Maria, ela deu atenção a ele, foi ouvir o que Jesus tinha a dizer. E ali foi feita essa explanação, porque muitas vezes a gente tem muitas e muitas tarefas aí na nossa vida. E às vezes até parece que o dia, as 24 horas do dia, são tão poucas horas, diante de tanta obrigação que muitas vezes a gente tem. É tanto que o ser humano, ele tem aquela expressão, lutar contra o relógio, né? Parece que a pessoa está correndo contra o tempo e quanto mais obrigação você tem, parece que o tempo anda mais rápido. E aí você fica muito preocupado com aquilo. Às vezes você fica tão preocupado que deixa as coisas de Deus de lado, você deixa de ouvir Jesus Cristo de lado, porque você deixa de estar presente ali nos cultos, você deixa às vezes de ouvir o programa aí da Interativa Quem Quer Aceitar Jesus, você deixa de ouvir Jesus através daquele momento que você poderia tirar para ler, fazer a sua leitura pessoal da Palavra de Deus. Tudo isso se resume em deixar de ouvir as palavras de Cristo. Ou seja, a gente acaba escolhendo as obrigações aí do nosso dia a dia, assim como Marta, ela escolheu. E até a irmã Lucilene, ela destacou algo importante. A gente precisa nem ser 100% Marta e nem 100% Maria. Talvez 50% cada uma. Ou seja, cuidar das obrigações que a gente tem no dia a dia, trabalho, escola, obrigações de casa, com criança, receber os amigos, às vezes lazer. Mas não podemos deixar que essas coisas sufoquem a palavra de Deus na nossa vida, o ministério, né? E é interessante que essa passagem de Lucas 10, de 38 a 42, a respeito de Maria e Marta, ela tem uma ligação direta com esse versículo que lemos no comecinho do programa, Filipenses 3,14. Manter os nossos olhos fixos no prêmio, que é a vinda de Jesus Cristo para levar os seus servos. Porque, como a gente falou agora há pouco, muitas e muitas vezes as coisas elas nos sufocam aí no dia a dia. De forma que às vezes a gente trabalha tanto no dia a dia, que quando chega a noite, que é aquela hora de reunir, de encontrar com os irmãos, às vezes tem hora que a gente já tem uma semana que não encontra com os irmãos. Mas ali naquele momento que a gente poderia ir, a gente está tão cansado, está tão atarefado que a gente olha e fala, eu não vou hoje não, vou descansar aqui. E aí no dia seguinte aquela rotina retoma de novo. Aí no outro de novo, no outro de novo, e quando a gente for olhar, já tem dias que a gente já não frequenta a casa de Deus. Já tem muitos dias que a gente acaba não fazendo as coisas de Deus aí para a nossa vida, né? Ou seja, a gente acaba se preocupando demais aí com as obrigações do dia a dia, e como falou aqui, a gente deixa de ouvir
a palavra de Deus. Maria, Jesus mesmo disse, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e isso não lhe será tirado. A partir do momento em que você escolhe ouvir a Cristo, escolhe dar espaço para Ele, aí no meio das 24 horas que você tem no dia, aquilo não é tirado de você. A partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, absorve, a própria Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Ouvir de forma a entender, de forma a captar o que Jesus ele tem a dizer. Acredito que naquele momento em que Maria estava ouvindo Jesus, acredito que ela tanto ouvia, quanto ela questionava, perguntava algo que talvez não estivesse entendendo, ou então algo que ela tivesse dúvida, né? Porque ela sentou ali aos pés dele e estava ali ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acaba raciocinando, a gente até fala que o legal de você frequentar o estudo, que aqui na IRPED acontece toda segunda-feira, tem a oração de 19 às 20 horas, o estudo da Bíblia de 20 às 21 horas. O bom é que você desenvolve essa comunicação. Você passa a raciocinar, você passa a questionar, passa a explicar, né? Porque ali é legal que, né, Jafim, dá espaço ali para todo mundo, né? Independente de ser o dirigente, independente de ser o cooperador, independente de ser o pastor, independente de ser alguém que acabou de chegar ali na igreja, mas que está ali acompanhando o estudo, todo mundo questiona, todo mundo fala alguma coisa, explica alguma coisa, lê um versículo e ali mexe ali com o nosso raciocínio. Eu acredito que Maria naquele momento, ali com Jesus, ela estava tipo isso. Jesus falava, explicava alguma coisa, Maria fazia alguma colocação, de repente ela não entendia determinada expressão que Jesus usou, ela perguntava para ele. É isso, né? Jesus ele gosta quando a gente procura se aprofundar no seu conhecimento. E é por isso que ele parava para falar com as pessoas a respeito das coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntavam uma coisa, perguntavam outra. Tinha aquelas pessoas que perguntavam apenas para ver se deixava Jesus em beco sem saída, como os fariseus faziam. Mas tinha várias e várias pessoas que perguntavam realmente com o objetivo de aprender, com o objetivo de entender algo a mais a respeito das Escrituras, a respeito daquilo que Jesus estava pregando. É isso, que sejamos como Maria, que saibamos que temos as nossas obrigações. A gente tem que prover o sustento da nossa casa no dia a dia, cuidar da nossa família, cuidar do lazer para a família, mas não podemos jamais esquecer que temos que parar para ouvir o que Jesus tem a dizer na nossa vida. Não adianta a gente aceitar a Ele. Quando a gente aceita Jesus, é como se a gente estivesse abrindo as portas para Ele entrar na nossa casa. Mas aceitar não é tudo. A gente tem que parar para ouvir. Depois que Ele entra na nossa casa, assim como depois que Ele entrou na casa de Marta e Maria, a gente tem que parar para dar atenção no que Ele tem a dizer. Se Jesus foi até ali, Ele tinha um objetivo, tinha algo para falar, algo importante para levar para Marta e Maria. Às vezes a gente tem muitas e muitas pessoas que fazem a escolha que Marta fez. Quantas e quantas pessoas nesse tempo de festividades acontecendo aí no Brasil, tempo de carnaval, quantas e quantas pessoas estão exaustos nesse momento e deixando de ouvir a palavra de Deus porque passaram a noite fora, pulando, festejando, fazendo outras coisas. Enquanto que existe você, amigo ouvinte, você que está ligado na Interativa, conectado aí na rádio que toca vidas nesse momento, você fez como Maria, você parou para escutar o que Cristo tem a dizer. Porque tudo que é falado aqui no programa Quem Quer Aceitar Jesus é baseado na palavra de Deus, né? Você vê que a gente lê os versículos, né? E a gente, inclusive, né, Jefinho, a gente sempre incentiva você, amigo ouvinte, a pegar a sua Bíblia, né? A você acompanhar a leitura, é o que a gente está falando. Isso mexe com o seu raciocínio, ajuda com que você tenha mais vontade, mais sede da palavra de Deus, para que você sinta realmente cada vez mais vontade de ler. E acontece isso, na hora que a gente está ali na igreja, né, Jefinho, a gente ouve ali uma palavra,
você vê, eu gosto de anotar os versículos. De repente eu chego aqui, tem um versículo mais à frente que chama a atenção da gente, a gente continua lendo um pouco dele, tem um versículo anterior. Tem hora que a gente lê um versículo que é uma ligação de um outro livro, né? Porque a Bíblia toda ela se completa, é isso. Cristo ele quer que você tire tempo para ouvi-lo, seja através aí do programa de rádio, seja quando você está ali na igreja ouvindo a palavra de Deus, um louvor que fala a respeito da nossa edificação, fala a respeito de um servo de Deus lá do passado, que fala a respeito da nossa vida hoje, seja na pregação do dia, seja na sua própria leitura pessoal, num devocional que às vezes você recebe aí no seu WhatsApp, aí na sua rede social, você para ler um pouco ele, pega aquele versículo que falou e vai lá na Bíblia ler. É dessa forma, tudo isso se resume em estarmos parando para ouvir a palavra de Deus. E como aconteceu com Maria, você está escolhendo a boa parte. E isso não será tirado de você. Amém, Jafim? Verdade, irmão João Carlos. Essa passagem que a nossa irmã Lucilene, ela falou sobre estar perto de Jesus e ouvir. Por quê? Porque o que entendemos dessa palavra, ela é muito interessante, porque quando estamos aos pés de Jesus, ou próximo de Jesus, um exemplo, estamos na igreja. E o que acontece? Às vezes, a gente está dentro da igreja e a nossa mente está lá fora. Preocupado com um serviço, preocupado com outras coisas. E acaba que a gente sai do culto e fala, nossa, não recebi nada, não entendi nada, parece que Deus não falou comigo hoje. Mas não é que Deus não falou com nós, porque Deus a todo momento ele sempre está falando, mas nós não paramos. E eu não falo parar para sentar, porque todos na igreja estão sentados, mas eu falo a mente, parados para ouvir de fato a voz do Senhor Jesus. E eu sempre falo isso na igreja. Durante os louvores ali, as adorações, é o que? É um momento de nós estar falando com Deus. A gente está orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Pai transforma, liberta. A gente está falando com Deus naqueles momentos de oração, de louvor, mas nos momentos da palavra, ou seja, no momento ali de uma oportunidade, durante os momentos ali, os intervalos que alguém explica uma palavra, e até mesmo na pregação mesmo, é Deus falando conosco. Só que às vezes, quando Deus vai falar, nós não estamos prestando atenção. A gente está conversando com o irmão do lado, o irmão do outro. João Carlos falou uma vez que nem olhar para trás ele olha, só para estar prestando atenção no culto. Às vezes acontece coisa atrás que nem vê. Mas o certo é isso. É prestar atenção, porque às vezes Deus está falando algo com a gente, que a gente está precisando de uma resposta de Deus ali, precisando de algo da parte do Senhor, e Ele está falando naquele momento, e naquele exato momento a gente está distraído. E a gente fala, nossa, eu estava esperando a resposta de Deus, esperando a palavra de Deus, só que eu perdi por causa da minha falta de atenção. Então essa passagem é muito interessante por isso, para que estamos na presença do Senhor ali, de fato estarmos ali atentos à voz do Senhor, porque a Bíblia já diz, né, que a voz do Senhor é a resposta para a nossa vida. A palavra do Senhor, que essa Bíblia que eu tenho, que você tem aí em sua casa, é a boca do Senhor falando. E a todo momento em que um filho do Senhor está falando ali, não está falando dele próprio, mas intermédio do Espírito Santo, que está colocando ali as palavras na boca daquela pessoa. Por isso, não temos Jesus em carne e osso como naquela época lá que Jesus veio na terra, mas a palavra dele continua aqui. E a Bíblia já diz que a palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra a alma, divide ali a alma e o espírito. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Amém. Ontem o irmão Vando, ele esteve fazendo a pregação aí no culto de sábado, inclusive ele falou um pouco a respeito disso, né? Porque nesses tempos de festividades, muitas vezes a gente realmente acaba se deixando levar
E muitas pessoas que estão ali envolvidos na festividade do carnaval já passaram pela igreja, né? O irmão Wando até ele frisou isso, mas acabaram se afastando, né? E ele leu Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que fala a respeito da vinda de Jesus Cristo. Lá diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E é sobre essa vinda de Jesus Cristo que nós devemos estar atentos. Naquele momento, no passado, quando Jesus Cristo ele subiu nas nuvens, ele falou que estava indo para o céu, iria preparar morada aí para os seus servos, né? Eu estava falando ali com os apóstolos, porque a própria Bíblia diz, Jesus Cristo disse que na casa do seu Pai há muitas moradas, né? E essas são preparadas aí para os seus servos. Mas ele deixou claro ali que voltaria para buscá-los. É tanto que os anjos depois, quando eles viram que os apóstolos estavam todos olhando para cima, ainda depois que Jesus já havia sumido nas nuvens, ele perguntou por que eles estavam olhando. Aquele que estava subindo, ele voltaria, né? Jesus Cristo, ele está para voltar. E é exatamente essa volta dele que é o nosso foco. Nós devemos estar observando. Será que estamos preparados? E será que estamos prontos para Jesus vir buscar a sua igreja? Será que estamos prontos para sermos levados para a volta dele? Porque muitas vezes, na hora que a gente fala assim, é que gostaria que Jesus voltasse agora. A gente tem que parar para pensar, será que a gente está pronto se ele voltar agora? Né? Esse é o grande questionamento, né, Jefim? É porque eu me lembro que uma vez eu estava acompanhando uma pregação de um pastor no YouTube. Ele gosta de brincar. Ele brincando, ele falou assim, que os irmãos, ele tá falando só, Jesus podia voltar agora. Eu queria que Jesus voltasse agora. Aí ele falou assim, eu não queria que ele voltasse agora não. Aí todo mundo olhou para ele, começou a dar risada e perguntou por que. Ele falou, porque tem muita gente ainda para aceitar a Cristo ainda. Tem muita gente lá no mundo ainda para receber a palavra dele, para ser pregado. Por mais que a gente saiba que a palavra de Deus está disponível para todo mundo, de todas as formas. Tem ela na forma literal, tem a Bíblia. Tem livros que são baseados na Bíblia, não são propriamente a Bíblia, mas tem explicações, tem histórias bíblicas, tem desenvolvimento ali a respeito de livros a respeito da Bíblia. Tem os devocionais, que hoje a gente até recebe aplicativos que nos dá ali a opção de marcar para determinada hora no dia, avisar daquela leitura da Bíblia, versículos diários, ou seja, a Bíblia está disponível de muitas e muitas formas, mas mesmo assim, tem muita gente que precisa receber ainda a palavra de Deus. É como o pastor falou. A gente, realmente o cristão, quando ele está fazendo a vontade de Deus, enfrentando as dificuldades, vem aquele desejo de que Jesus ele volte, né? Até porque são tantas batalhas que a pessoa enfrenta ali para poder fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe que não é fácil. A partir do momento que você entra ali para fazer a vontade de Deus, você sabe que você tem que deixar de lado muita coisa, e muitas coisas que faziam parte da sua vida. Muitas coisas que às vezes você até gostava de fazer, para você era normal. Mas a partir do momento que você tem um entendimento do que Deus quer na sua vida, a partir do momento que você aceita Ele como o seu legítimo e único Salvador, você sabe que tem muita coisa que você tem que tirar para estar realmente alinhado com o que Jesus ele quer, para você estar seguindo os passos dele. E muitas vezes não é fácil você deixar aquilo de lado. Às vezes porque aquilo dói em você mesmo quando você vai tirar, ou às vezes porque outras pessoas acabam virando as costas. E o ser humano ele tem muito disso, de querer ir com a multidão, querer ser aceito, né, Jefim? Em especial a juventude. A juventude, muitas vezes, ela sente a necessidade de ser aceito ali pelos colegas, pelo grupinho que está ali com ela. Às vezes, ela tem um determinado assunto, ela sabe que aquilo não edifica. Ela sabe que aquilo não é baseado ali no seu conhecimento da palavra de Deus. Ela sabe que é um caminho contrário daquilo que Jesus ensina, mas às vezes ela vai junto porque
a maioria está conversando sobre aquilo, a maioria está fazendo aquilo. Ele sente necessidade de ser aceito e muitas vezes sente que se ele colocar a sua posição de servo de Deus, muitas vezes ele entende que vai ser excluído, né? E é interessante que exige, melhor dizendo, muito mais coragem a pessoa ela manter uma posição do lado de Deus no momento desse, do que ela aceitar qualquer coisa e fazer qualquer coisa junto ali, né? Em especial se for jovem. A gente fala isso porque a partir do momento que você é adulto, você tem uma certa idade, você já tem uma família, você já tem a sua personalidade formada. Mesmo assim, você tem que estar alerta, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas o jovem não, o jovem está formando o seu caráter ainda, né? Ele está ainda formando a sua pessoa, seu modo de agir, seu modo de pensar. E muitas vezes, se ele não tomar cuidado, ele acaba sendo moldado por pessoas erradas, de forma errada, com pensamentos errados, ao invés de ser moldado aí pela palavra de Deus. E é isso. É manter os nossos olhos fixos nesse retorno de Cristo que Apocalipse capítulo 1, versículo 7 falou. Ele estará voltando nas nuvens para buscar a sua igreja. E todas as pessoas, ali falou que verão, até aqueles que traspassaram ele verão. Ou seja, até as pessoas que não servem a Deus perceberão o retorno de Cristo, mas serão poucos que estarão preparados. Apenas aqueles que fizerem a vontade de Deus serão salvos, diz a Bíblia. Agora 9 horas e 54 minutos, vamos trazer na sequência a oração no meio do programa, né, irmão Jefinho? Deixa eu trazer aqui primeiro algumas participações, nosso WhatsApp da Interativa, para você que está interagindo com a gente aí no 38999934584. Aqui a nossa irmã Adriana. A paz do Senhor Jesus, irmãos, estou ligada na rádio com os meus filhos no Pernambuco. O programa passado estava tão bom que eu ouvindo quase esqueci de mandar um alô. Me ajuda muito a cada palavra falada aí. Sinto a presença de Deus dentro do meu lar. É como o irmão Jefinho falou, né? Quando a gente para prestar atenção, né, Jefinho? A gente realmente sente ali a presença de Deus. A gente entende o que está sendo falado. E quando a gente não para observar, é o contrário. É como o Jefinho falou, às vezes a gente sai ali do culto, mas não recebe. É como se não tivesse escutado nada ali, né? É como se Deus não estivesse falando com a gente. Ele fala, mas se a gente não parar para prestar atenção, realmente a gente não entende. Como a irmã Adriana falou ali, o programa estava tão bom que às vezes ela até esqueceu de ir lá no WhatsApp e participar ali, né? Que Deus esteja abençoando sempre a irmã Adriana, está sempre ouvindo aí o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Deus esteja sempre abençoando a vida aí da irmã. Irmã Ramone, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos ouvindo o programa Quem Quer Aceitar Jesus, irmã Ramone, irmã Laisa, irmão João Miguel, que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. O irmão Ian também participou com a gente, o irmão Ian que mandou já no comecinho do programa, né, a participação dele. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja com todos. Gostaria de ouvir o louvor Árvores de Bons Frutos, pregador Lu. Irmão Ian, a paz do Senhor Jesus também, irmão Ian. Vamos separar aqui o hino para passar daqui a pouquinho no finalzinho do programa aí para o irmão. Deixa eu trazer aqui o áudio do irmão Vando, que foi o pregador desse sábado. A paz do Senhor Jesus, a todos um bom dia, a todos os irmãos, ouvintes, os irmãos que estão aí no estúdio, que Deus venha abençoando a vida de todos. Que eu venho passando aqui pedir um hino de Lázaro, vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar. Que Deus venha abençoando a vida de cada um, ofereça esse hino a todos os ouvintes. Que Deus abençoe os irmãos aí, o trabalho dos irmãos venha crescer cada vez mais. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Vando, que Deus esteja abençoando também ricamente aí a vida do irmão, a vida de toda a família do irmão Vando, que ontem trouxe aí mais uma bela palavra aí no culto de sábado. O irmão Vando, que juntamente com o irmão Ian, né, são os pregadores aí do sábado, sempre trazendo palavras poderosas aí para a nossa vida, também para o nosso ministério. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida dos irmãos. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer ali a chamada da campanha
de quarta-feira, e logo após a chamada da campanha tem a oração poderosa aí no meio do programa. Você é uma mulher comprometida com Deus? Então não perca o próximo elo da campanha Mulheres Comprometidas com Deus, nesta quarta-feira, às 19h30, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Venha participar de um momento de louvor, oração e edificação, com uma palavra poderosa para a sua vida. Venha fazer parte dessa corrente de fé e amor. Esperamos por você, na Rua Geraldo Lopes da Silva 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à linha férrea. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Apoio Interativa, a rádio que toca vidas. E agora, momento de oração. Momento de oração. Louvado seja o nosso bom e poderoso Deus. Você preparou seu copo com água, pertence, objeto, causa na justiça, carteira de trabalho, pode colocar próximo aí. Vamos estar orando e apresentando ao Senhor Jesus. Como eu sempre falei, né? Talvez você está fazendo um almoço, limpando a casa, não pode fechar o olho mais, ou talvez está dirigindo também, né? Não pode fechar o olho, mas você pode ligar o seu pensamento lá no céu. Então eu convido você a ligar o teu pensamento. E você que pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Amém? Porque é um momento de concentração. Vamos unir a nossa fé nesse momento, em oração. E coloca essa causa impossível aí, coloca esse problema impossível, essa enfermidade maligna, essa enfermidade. E vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa entrar com a providência. Porque sempre o nosso Deus entrará com providência. Oremos. Eterno, soberano Jesus amado, Pai querido, Pai de maravilha, aqui estamos mais uma vez debaixo da Tua presença e vontade, meu Pai. Jesus, nesse momento de oração, meu Pai, esse momento de oração único, Pai, nesse programa, esse momento, Pai, de oração precioso, Jesus. Eu quero, meu Deus, nesse momento, ligar aí na sala do trono, Jesus. Meu Deus amado, Deus querido, Deus de maravilha, eu quero, Pai, entregar, Senhor, essa pessoa, Jesus, que está nos ouvindo pela essa rádio, pelas essas ondas sonoras, ó Pai, que está conectado, Jesus amado, ouvindo a Tua palavra. Nesse momento eu quero apresentar essa pessoa, meu Pai, que está desesperada. Essa pessoa, meu Pai, que está apavorada, Jesus. Essa pessoa que está enfrentando algo difícil, meu Deus. Eu entrego essa pessoa em Tuas mãos, meu Pai. Talvez essa pessoa não tenha mais força, meu Deus, nem para chorar mais, de tanto desespero. Mas nesse momento eu entrego ela em Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, entra com a Tua providência na vida dessa pessoa. Entra com a Tua providência na vida, meu Pai, desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa senhora, desse senhor. Meu Deus amado, vai repreendendo, meu Deus, todo plano do inimigo. Vai repreendendo, Jesus amado, toda seta do adversário. E Jesus amado, essa pessoa que colocou esse copo com água, meu Deus amado, crendo no milagre, Jesus. Crendo no milagre, meu Deus. Em nome da Teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome da Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, faz um milagre. Faz um milagre na vida desse homem, Jesus. Faz um milagre na vida dessa mulher. Faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, esse mal tem que bater em
retirada. Esse mal, Pai, tem que cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa maldição tem que cair por terra, em nome de Jesus. Esse espírito do mal tem que cair por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, faz o milagre acontecer na vida, meu Pai, dessa pessoa. Faz o milagre acontecer na vida desse irmão, dessa irmã. Meu Deus amado, entra com a tua providência aí, Jesus. Essa pessoa, meu Pai, que está com depressão, está com ansiedade, meu Deus, vai tocando na vida dessa pessoa, vai tocando na vida dessa pessoa, meu Pai, que está, Pai amado, sendo oprimida pelo inimigo, sendo oprimida pelo adversário. Meu Deus, vai tocando nessa vida, vai tocando nessa vida, vai tocando nessa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Todo espírito da morte seja repreendido dessa pessoa, espírito do mal seja repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus amado, entrega essa pessoa que colocou a causa na justiça, que colocou, Senhor, um problema da família, meu Deus, e que não sabe como resolver, mas o Senhor sabe. O Senhor, meu Pai, trabalha. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos, meu Pai, esse problema, essa dificuldade que só o Senhor conhece e só o Senhor sabe. Meu Deus, entra com a tua providência, entra com a tua providência aí, meu Deus, entra com o teu agir aí, meu Senhor. Meu Pai amado, essa pessoa, meu Deus, que colocou esse problema em tuas mãos, meu Pai amado, talvez, ó Pai, é o celeiro vazio, os mantimentos da casa, Pai amado, que está faltando, meu Pai, mas o Senhor é provedor, e eu profetizo, Pai, providência do céu para a vida dessa família, para a vida dessa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haverá providência do céu para essa família, haverá providência do céu para essa casa, Senhor, em nome de Jesus. A farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija vai faltar, meu Senhor. Visita essa casa, visita, Pai, essa pessoa que colocou também, meu Pai, essa carteira aí de trabalho, Jesus, crendo nas portas abertas, e eu profetizo portas abertas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo espírito tranca-rua que está tentando impedir, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Todo espírito do mal, espírito da fraqueza espiritual, fraqueza, desânimo, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, confirma essa oração, confirma esse clamor, em nome de Jesus, ó Pai, conforme a tua vontade, o teu querer, que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Você que, amém, você que colocou esse copo com água, beba ele com fé e toma posse da vitória. Aleluia, glória ao nosso Deus, e que Deus esteja visitando o seu lar, que Deus esteja fazendo milagre e levando o livramento para você, para toda a sua família. Vamos registrar aqui também a participação aqui no nosso WhatsApp da Interativa, ouvindo a gente, a irmã Patrícia. A paz, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que Deus esteja abençoando a irmã Patrícia. Deixa eu deixar aqui também os cumprimentos para os nossos irmãos lá de Itamarandiba, amigos ouvintes, irmãos aí de João Pinheiro, e claro, para você que ouve a Rádio Interativa aqui nos bairros da nossa cidade de Bocaiúva, nas comunidades rurais próximas, também esteja recebendo aí a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí no seu lar, aí na sua vida também. Lembrando que hoje à noite tem o programa Encontro de Família, no qual será feita mais uma oração poderosa em prol da sua família, em prol do seu milagre, no qual você pode também, assim como você fez nesse exato momento, você pode também levar aí aquele objeto
para que seja feita a oração sobre ele. Aquele familiar que você busca uma intervenção de Deus aí na sua vida, você pode levar o quê? Uma foto, pode levar também aquela peça de roupa, ou seja, tudo para que Deus esteja fazendo aí um milagre na sua vida. Portanto, que você esteja conosco hoje à noite, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. É o culto, encontro de famílias. Irmão Jefim, Pastor Gerson, os cooperadores estarão juntos orando para você e para a sua família hoje à noite. Vamos trazendo a sequência, a chamada dos cultos de forma geral aqui de Bocaiúva e também na IRPED de Olhos d'Água, e logo depois tem a palavra do dia. Prepare a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você acompanhar e meditar conosco na palavra do dia de hoje. Alegrei-me quando disserem: vamos à casa do Senhor. A Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos, todos às 19h30 em Bocaiúva. Quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto encontro de família, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado, na Rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Apoio Interativa, a rádio que toca vidas. Você ouve agora a palavra do dia. Amém. Louvado seja o nosso bom e poderoso Deus. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, se estiver aí próximo, até mesmo no telefone. Vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Vamos falar sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, para nossa meditação, e verso 3. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, queridos ouvintes, eu quero falar hoje sobre a semente do Evangelho em nossos corações. Porque a semente do Evangelho, ela é única. Ela é, como eu falei, a palavra do Senhor, ela é verdade, ela é eficaz, ela é poderosa e ela é única. Agora, a terra onde recebe essa semente, que pode ser diferente. E aqui vamos ver se talvez nós estamos sendo uma terra boa. Porque não basta só ir na igreja. Precisamos ser uma terra fértil.
Não basta estar só na presença do Senhor, mas precisamos ser uma terra fértil. E essa parábola que o Senhor estava dando quando ele veio aqui na terra, ele deixou bem claro a sua passagem aqui na terra e falou assim: olha, eu vou falar uma parábola aqui sobre o semeador que saiu a semear. E a semente do evangelho, quando ela está sendo ali plantada, falada, pregada, está ali várias terras para receber, ou melhor, vários corações para receber. E sempre vai ter um coração diferente do outro. E esse versículo que eu acabei de ler, ali no versículo 4, né? O versículo 3 fala isso, que o semeador saiu a semear. E o versículo 4 é o quê? E quando semeava, a semente caiu à beirada do caminho. Só que vieram as árvores, vieram as aves e a comeram. Olha que interessante. No versículo 19, já vai dizer o significado desse versículo. Significa que, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este foi o que foi semeado à beirada do caminho. Irmãos, às vezes a palavra do Senhor, ela até é bonita na hora de ser pregada, de ser falada, mas existem corações ou terras, né, que estão duras para o evangelho, que se rejeitam o evangelho, que se opõem ao evangelho, ou simplesmente não compreende a palavra do Senhor, e por causa da ignorância, a semente nem chega a germinar na terra, porque não encontra no lugar do coração, não encontra o coração apto para receber a palavra. O coração está tão duro para a palavra do Senhor. Existe pessoas com coração duro que não aceitam a palavra do Senhor, que estão à beirada do caminho e de fato mesmo não aceita, não deixa. E a palavra do Senhor talvez até pregado, o irmão prega, a irmã prega, fala, mas o coração está tão fechado que nem germina. E essas aves que colhem essa semente é o maligno que tira aquilo que foi plantado, ou que talvez foi até tentado ser plantado, mas por causa do coração ser duro, a palavra do Senhor não entra. E está à beirada do caminho já é algo errado. Porque a palavra do Senhor sempre diz, ele não fala que ele é à beirada do caminho, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E enquanto estivermos à beirada do caminho, a palavra do Senhor não vai entrar no nosso coração. Enquanto estivermos à beirada do caminho, a palavra do Senhor não vai entrar no nosso coração de fato, porque o coração vai estar trancado. Mas deixa eu te dizer, querido ouvinte, queridos ouvintes, esteja no caminho, porque no caminho a palavra do Senhor é plantada e ela fará germinar. E ela crescerá e dará frutos. O coração duro de muitas pessoas atrapalha o evangelho, atrapalha que o evangelho entre no coração. E o Senhor Jesus continua dizendo, em outra parte, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Versículo 20.
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aí está aquelas pessoas que quando recebe a palavra, recebe com alegria. Não, eu recebo a palavra, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus para a minha vida. Mas o que acontece? As preocupações, terra rasa, a semente não aprofunda, a pessoa não tem raiz. E a palavra do Senhor já diz que a gente precisa ter raiz. A gente precisa estar firmado na rocha, precisa estar firmado também não só na rocha, mas firmado que a rocha que é Jesus, mas firmado também nas fontes de água que é Cristo também. Só que a pessoa logo recebe a palavra e a palavra de fato não é aprofundada no coração. E logo a pessoa já fala, não, essa palavra é de Deus para a minha vida. Mas o que acontece? As preocupações, os problemas começam a sufocar. Começa a sufocar aquela pessoa. E logo os problemas começam a juntar. E o que a pessoa olha? Se ofende com a palavra. Olha para a palavra de Deus e fala, não. Não dá para mim. Não dá para mim. Esse evangelho não dá para mim. No início demonstra até satisfação das coisas boas, mas o problema é quando chega o sol quente, ali que são as lutas por causa da fé, acaba o que? Secando os brotos que está ali nascendo, porque não tem raiz. E hoje a palavra de Deus para a nossa vida é: tenha raiz. Enraiza. Como é enraizar? Na igreja onde você congrega. Porque aqui a gente não está pregando simplesmente a placa da nossa igreja, não, mas onde você estiver. Eu sou de tal denominação, sou de tal igreja. Isso mesmo, então enraiza nessa igreja. Esteja firme nessa igreja. Para quê? Para quando as tentações, o sol quente vir, você não morra sufocado, mas pelo contrário, pode vir um sol quente, mas tenha certeza que lá dentro as suas raízes está conectada às águas vivas, às fontes de água que é Jesus. E ele já diz: eu sou as fontes de água viva, e quem bebe de mim nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Tenha raiz. Hoje, o que às vezes muitas pessoas não têm raiz, porque já chega que a palavra do Senhor é plantada no coração, e a palavra do Senhor não dá nem tempo, a semente não dá nem tempo de ali entrar mais para dentro da terra para crescer de fato. Porque, irmãos, a Bíblia já diz em Efésios: os dias são maus. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, os dias, haverá dias maus. E nesses dias maus, o que vai ser testado é se sua raiz está de fato firmada na terra, está de fato firmada em Cristo Jesus. Porque nos dias de alegria, o que você vai falar? Não, essa palavra é de Deus, essa palavra é boa. Mas haverá dias maus. E nesses dias maus, você, eu, nós precisamos estar de fato com a nossa raiz enraizada em Cristo, na presença de Deus. E eu só consigo enraizar se estou firmado na palavra de Deus. E eu só consigo estar firmado na palavra do Senhor se eu estiver enraizado. Enraizado o quê? Em alguma na igreja. Você precisa estar enraizado na igreja. Pessoas que não conseguem estar enraizada em uma certa igreja, denominação,
quando vem as tempestades, leva aquela pessoa. Por isso que sempre o pastor está falando, sempre nós estamos falando, congregue, esteja, venha na casa do Senhor, venha para a presença do Senhor, venha nos cultos, venha nas orações, venha nas reuniões, venha, esteja presente. Por quê? Porque quando você faz isso, você está enraizando a sua vida na igreja, você está enraizando a sua vida na presença do Senhor. Para quê? Para quando os dias maus virem, você tenha uma estrutura. Lembra da parábola ali que o Senhor falou, da passagem sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia e sobre o que construiu sobre a rocha. O homem construiu na areia, fácil demais. Constrói rápido ali a sua casa na areia, porque não precisa cavar muito, faz ali sobre a areia. Só que o que faz sobre a rocha demora tempo. Cavando a pedra ali, quebrando pedra, fazendo ali a base. Mas o problema não é ali no presente. Porque no presente, aquele que fez a casa sobre a areia, que a Bíblia fala, o insensato que constrói a casa sobre a areia, é rápido. Ali já constrói a casa, já está ali comendo bem, já está alimentando, descansando na sombra. E aquele que está construindo a casa sobre a rocha está ali, ó, na dificuldade, na labuta. Mas virá os dias maus, a chuva. E correram-se os rios, e bateram naquela casa que estava sobre a areia, e bateram sobre ali os pilares, e derrubou aquela casa. E grande foi ali a humilhação daquele homem, porque levou tudo, porque não tinha raiz, não tinha uma base firmada. E a Bíblia fala, e também sopraram-se os ventos, e os rios vieram e bateram na casa que estava na rocha, mas não foi abalada. Por quê? Porque tinha estrutura, tinha base, tinha raiz. É sobre isso, querido ouvinte, é sobre ter raiz, para quando os dias maus virem, você não seja sufocado, eu não seja sufocado com as aflições do presente do mundo. E o versículo 7, e o que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui vamos falar não dos dias maus, mas vamos falar das riquezas, daquilo que enche os nossos olhos, daquilo que enche o nosso coração de alegria. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios, as ambições, a ganância, o amor por tudo. E não é amor de Deus, o amor pelas riquezas, o amor por tudo aquilo que vai atrapalhar. E a Bíblia fala que a semente também é plantada, mas não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas não dá ouvido. E prefere dar ouvido ao que? Aos seus próprios interesses, às suas paixões momentâneas, e logo é sufocada pelos espinhos. Sabe o que? Aquela pessoa que não tem tempo para o Senhor Jesus. A gente falou aí, ó, sobre Marta. Não tem tempo. Todas as vezes que, olha, vamos para a casa do Senhor. Não, hoje não dá, hoje eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Olha, hoje tem culto. Vamos, hoje é campanha abençoada, culto da Senhora. Culto abençoado, hoje é culto de sexta-feira, culto de jovens, ou culto de sábado, culto de domingo, culto encontro de família. Vamos, olha, hoje não dá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, tem que fazer aquilo outro. As paixões e as coisas do mundo sufocam. E nunca
tenho tempo para a palavra do Senhor. Nunca tenho tempo para Deus. E isso só vai me sufocando até o quê? Até retirar totalmente a palavra de Deus para minha vida. Hoje não vou porque eu tenho que lavar a casa. Hoje eu não vou porque eu tenho que fazer isso. Hoje eu não vou porque eu tenho que resolver aquele problema da semana passada. Irmãos, todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos trabalho do nosso dia. Mas a Bíblia já vai dizer algo interessante. Ela já vai dizer: não tem como servir a Deus e a Mamon. Ou eu tenho que amar um e aborrecer outro, ou aborrecer um e amar outro. Não tem como servir a dois deuses. Porque tudo aquilo que eu coloco, todo aquele espinho é um Deus para a minha vida. Porque eu estou dando mais credibilidade, eu estou dando mais atenção para aquilo do que para nosso Deus. E quando a gente menos espera, eu estou mais servindo a esses espinhos do que servir a Deus. Eu estou mais servindo a esses prazeres momentâneos do que Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, ele não troca a glória dele por nada. Ele não troca a glória dele por ninguém. A glória é exclusivamente para ele e dele. Ele é primícia. E se ele não for primícia em minha vida, ele não quer ser primícia secundário. Ele não quer ser primícia lá atrás. Depois, não. Se não for primícia para o Senhor, não serve. Se ele não for primeiro, se ele não for em primeiro lugar na sua vida, ele não aceita. Tudo tem que ser primícia. Desde a antiguidade, tudo que ia preparar, se ia preparar o cordeiro, tinha que ser primícia, o sacrifício primícia. Não era qualquer um que oferecia, eram os sacerdotes, o pessoal da tribo de Levi. Então tudo era ali primícia, tudo que preparava ali tinha que ser primeiro, em primeiro lugar. Tinha que ser do bom, do melhor. Porque Deus não aceita se não for primícia. E às vezes esses espinhos estão sufocando a nossa vida e não está nos deixando, querido ouvinte, ouvir a palavra do Senhor. Colocar o Senhor em nossa vida. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Não deixa, querido ouvinte. Não deixa que os espinhos, as preocupações tirem a palavra do evangelho da sua vida. Porque senão a palavra nunca vai atingir o seu potencial e nem vai transformar a sua vida. Porque está abafada por outras vozes no mundo, está abafada por outras coisas. Ela nunca vai germinar da forma certa. Ela nunca nem vai crescer. Por quê? Porque quando ela tentar crescer, os espinhos abafam. Quando a palavra do Senhor vai tocar na sua vida, você vai falar: essa palavra falou comigo, eu preciso ir na igreja. Os espinhos vêm e sufocam. Não, você não pode. Você tem outra a fazer. Você não pode. Você tem que fazer aquilo. Você tem que cuidar daquilo. E isso vai te sufocando. Vem a morte espiritual. A morte espiritual chega e começa ali de fato a você a viver sem a presença de Deus. E para finalizar, a palavra sobre aquele que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz fruto 100, outro a 60 e outro a 30. Finalmente chegou o solo fértil, o solo que aceita a palavra de Deus, que a semente é recebida,
a boa semente cai. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. O evangelho é bem incorporado e pode crescer muitos frutos. É o que compreende a palavra, que compreende pela fé. E deixa eu te dizer uma coisa, essa boa terra nós precisamos ser essa boa terra, porque não é só receber, não é só ouvir com alegria, não, mas é também produzir frutos, é produzir, é frutificar, porque já fala, a palavra de Deus é uma semente, e se é semente, ela precisa crescer, ela precisa germinar, ela precisa dar frutos. E talvez você fale, não, Jefferson, mas eu recebi a palavra no meu coração, eu já recebi, eu sou de Deus, eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você não está frutificando, eu não estou frutificando, e se eu não estou frutificando, então eu não estou sendo uma boa terra, eu não estou usando essa semente que é tão boa para a nossa vida. A palavra de Deus não está sendo eficaz na nossa vida, e não por causa da palavra, mas por causa de mim, que não estou dando espaço de fato para que o Senhor cresça, para que a palavra do Senhor cresça em nossa vida, e para que dê frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos bons. E que frutos são esses? O Senhor falou: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando o evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciando as boas novas do evangelho. Isso é frutificar, porque receber uma coisa, receber é para nossa convenção, é para que nós temos uma aproximação com Cristo, é para que nós recebemos a palavra e ali de fato faça uma transformação em nossa vida. Isso é para nós. Agora, germinar e frutificar é para o próximo. É quando você fala: vamos à casa do Senhor, meu irmão, eu vou levar minha família para a casa do Senhor. Hoje é culto de família, encontro de família. E frutificar o que? Hoje eu vou levar toda a minha família para a igreja. Eu sou o homem, eu sou a mulher da casa, eu sou aquela pessoa ali que vai chamar minha família, que vou levar meu primo, que vou levar minha esposa, meu esposo, vou levar meu filho. Hoje eu vou frutificar, e eu vou mostrar que essa palavra de Deus não está só em minha vida, mas também ela está fazendo diferença, ela está crescendo, ela está produzindo frutos bons, ela está produzindo frutos de arrependimento para toda a minha família. Amém? Receba essa palavra em seu coração, meu irmão. Receba essa palavra no seu coração e olha, será que eu estou sendo? Será que eu estou sendo o que semeou ao caminho, que não estou recebendo a palavra? Ou será que eu estou sendo igual os pedregais, onde não há terra, onde não está tendo raiz e eu preciso dessa raiz? Ou eu estou sendo como aquela que caiu entre os espinhos, que está me sufocando e não está deixando a palavra de Deus germinar em minha vida? Ou eu estou sendo a boa terra, que não só recebo, mas eu frutifico? Amém? Essa é a palavra dessa manhã. Receba ela em seu coração, em nome de Jesus. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Mais uma belíssima palavra para nossa reflexão, né? Nessa palavra do dia desse domingo 11 de fevereiro, que possamos refletir sobre ela, né? Para ver qual desses solos é o nosso coração, qual das sementes realmente está caindo aí no nosso solo. Será que estamos tendo o nosso coração como um solo realmente fértil para receber aí a semente da palavra de Deus, para que ela venha a crescer? E é bom a gente fazer a reflexão, porque às vezes o nosso solo, o nosso coração não mostra ser esse solo em que a palavra de Deus cresce. E aí a gente tem que observar quais desses solos que foi apresentado na palavra é o nosso coração, para poder identificar o problema, né, Jefinho? A gente precisa fazer essa análise
para poder identificar o problema de forma que ele venha a ser sanado. Porque é fácil a gente chegar e falar, o meu coração é aquele solo fértil, onde a palavra de Deus cresce. Mas será que realmente estamos deixando que a palavra de Deus cresça? A gente tem que fazer essa análise em todos esses tipos de solo que foi apresentado, para que possamos entender qual deles realmente é o nosso coração, de forma a poder identificar aonde está o problema, para que ele realmente venha a ser solucionado. Bela palavra essa aí que fala a respeito da parábola do semeador, né? Parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Belíssima palavra para nossa reflexão. E que possamos estar refletindo e que possamos estar observando e vendo qual realmente desses solos é o nosso coração. E é interessante que todas as palavras que foram lidas hoje estão interligadas, né, Jefim? Então, todas elas têm a ver com a vinda de Jesus Cristo, com nós mantermos nossas atenções focadas na volta dele, com nós realmente estarmos dando atenção para aquilo que Jesus tem a dizer na nossa vida. Isso é a Bíblia falando a respeito de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus falando realmente aí para mim, para você, para todos nós. E que todos nós possamos estar refletindo em tudo que foi pregado hoje, em especial nessa palavra aí da parábola do semeador. Belíssima palavra. E como o irmão Jefim falou, hoje à noite, aceite aí esse convite, esteja presente conosco hoje à noite, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Mostre realmente que você quer que o seu coração venha a ser aquele solo que aceita a semente aí da palavra de Deus, para que ela venha a crescer na sua vida, para que venha a germinar, para que venha a dar bons frutos. Belíssima palavra, esteja presente conosco hoje à noite, portanto, a partir das 7h30 da noite, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Hoje tem mais uma oração poderosa, na qual Deus vai estar intervindo, vai estar trazendo milagre na sua vida, na vida da sua família. Como diz a irmã Adriele, venha e traga mais um, né, Jefim? Deixa eu agradecer aqui a presença e mais essa belíssima palavra do dia que o irmão Jefim trouxe hoje. Já deixar à vontade também para fazer aí a oração final do nosso programa, irmão Jefim. Que Deus esteja abençoando sempre o seu dia. Amém. Eu vou fazer a oração e logo após os agradecimentos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento para a gente estar agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade. Eterno, soberano Jesus amado, mais uma vez, ó Pai, nesse momento de oração, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelas tuas mãos, sempre estão estendidas em nossa vida. E eu peço ao Senhor, que o Senhor venha confirmando essa palavra em nosso coração. Que o Senhor continue falando poderosamente em nossa vida. Que o Senhor continue falando, ó Pai, em nossos corações, ó Pai. Jesus também nos abençoe nesse dia, que seja um dia abençoado para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livra, Senhor, de todos os males, ó Pai. Senhor Jesus, abençoe também nós para logo mais à noite estarmos debaixo da tua presença ali, cultuando nesse culto abençoado, encontro de famílias. E que possamos, ó Pai amado, ser essa boa semente, ó Pai, que não só recebe ela em nosso coração, mas que frutifica para o teu reino. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Eu também quero agradecer aqui a minha participação. Como eu sempre disse, é um prazer, uma honra estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E sempre que tiver essa oportunidade eu vou estar aqui, porque eu creio que é o meu chamado estar trazendo a palavra do Senhor. E para mim isso é uma honra. Faço isso com muito amor, com muito carinho. Que Deus abençoe a todos os irmãos, os ouvintes aí que mandaram as suas mensagens aí, mandaram os seus alô, pedido de música, e também os que não mandaram. Que Deus também abençoe grandemente as suas vidas, amém? Todos os irmãos, todos os nossos ouvintes, amigos de perto, de longe, que Deus em Cristo abençoe. E logo mais à noite, a partir das 7h, 7h30, culto encontro de família. Conto com todos os irmãos da nossa igreja, os visitantes também, que já sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigado a presença, irmão Jefim, que Deus abençoe também ricamente a sua vida, toda a família. E para você, amigo ouvinte da Interativa, daqui a pouco o programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, para você poder ouvir quantas vezes você quiser, para você poder compartilhar também o link aí do nosso programa aí com quem você quiser. Logo mais à noite nos encontramos, portanto, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, em mais um culto de famílias. Vamos colocar na sequência o hino que os irmãos pediram. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida.